No vídeo anterior, nós vimos uma explicação bem aceitável para interpretar esta passagem, né? Uma criatura tirada da coxa de Abraão. Então, ter um filho, uma criatura que vem de você, seria uma criatura tirada da tua coxa. Porque, segundo essa primeira interpretação, coxa aqui é um eufemismo para testículos. Faz todo sentido. Criatura tirada dos meus testículos, o meu filho, né? Ótimo. Mas, aí, explorando um pouquinho mais, eu encontrei um site, um blog, na verdade, muito interessante, que é o Tela Hebraica, telahebraica.blogspot.com, ok? E no Tela Hebraica nós temos o seguinte. A propósito, se você quiser achar o artigo inteiro, você coloca isso que eu falei e o juramento coloca a mão sobre a minha coxa. Tá? E aí ele fala o seguinte, mencionando aquele versículo que eu li para você no vídeo anterior, né? O juramento coloca a mão sobre a minha coxa e o nervo ciático de Jacó. Okay? O nervo ciático. Bom, e aí traduzindo aquele versículo, né, direto no hebraico, quer dizer, traduzindo não indo para o original, né, nós temos o seguinte: e o seu servo colocou a mão sobre a coxa, e aí a palavra original, que é Yerer, ok? Claro que eu não vou saber pronunciar em hebraico. Colocou a mão sobre a coxa, Yerer de Abraão, seu senhor. E ele diz o seguinte: a palavra Yerer, também traduzida para extremo, extremidade ou parte posterior, é o mesmo radical usado em Gênesis 32, 33, quando Jacó, lutando com um anjo, teve um nervo de sua coxa e era deslocado. Então essa é uma passagem que realmente existe na Bíblia. O anjo visita Jacó e Jacó fala assim, eu quero que você me abençoe. O anjo fala, não vou te abençoar. E o Jacó se agarra com o anjo, começa a lutar com o anjo ali, e o anjo fala, me deixa aí que tá amanhecendo, eu tenho que ir. Ele fala, não vou deixar. E aí, no meio da luta, o anjo pega e toca no Yerer do Jacó, né? Se a gente pegar a nossa primeira tradução, nossa primeira hipótese, não vai fazer muito sentido que o anjo deslocou os testículos de Jacó, né? A gente sabe que Jacó depois ficou manco. A propósito, depois Jacó não desistiu, mesmo com o Yerer deslocado, né? E o anjo o abençoou, né? Mas continuando com a nossa história. Se por outro lado nós entendemos Yerer como uma coisa mais abrangente, menos específico, né? Uma coisa menos específica, e nós sabemos que nós estamos falando do nervo ciático, então o nervo ciático ele passa pela coxa, passa pela região próxima aos testículos, né? E se nós lembrarmos também que o nervo ciático, acho que teve uma aluna minha de medicina que falou que o nervo ciático é o lugar onde que você pode sentir mais dor, né? A maior tortura seria abrir uma pessoa e jogar ácido, alguma coisa no nervo ciático. Então dá para entender aonde que o anjo que estava ali pelejando contra Jacó chegou, a que alturas, né? Deslocar o nervo ciático do cara para que o cara sentisse muita dor. E dá para entender também a determinação de Jacó. Bom, fechando esse parênteses, né? Bom, aí a coisa fica mais interessante porque perceba essa notinha, novamente estou lendo no blog, né? No mundo antigo, esse nervo já era bem conhecido pela sua importância e localização na anatomia humana, tanto que se fazia juramento por ele. Se lesionado, o homem teria dificuldades de trabalhar, produzir e até ter relações sexuais, dependendo da intensidade da dor. Né? E aí tem várias outras coisas interessantes aqui. Eu aconselho você a dar uma olhada no blog. E aí, só mais uma parte que eu achei interessante. Coloca a mão sobre minha coxa era uma forma usada de juramento. De acordo com o idioma bíblico, as crianças saíam da coxa do pai. Né? Então, por exemplo, Gênesis 46, 26 e Êxodo 1, 5. Já lemos isso daqui juntos. Né? Daí o termo coxa seria um eufemismo para o órgão procriador. Portanto, quem fazia o juramento teria de colocar a mão na virilha ou nas regiões próximas aos genitais do homem em que ele fazia, com que ele fazia aliança. Né? Só mais uma.
em algumas circunstâncias, a virilidade do homem também era colocada em questão nesse juramento, por esta ser muito considerada no mundo antigo, né? Então agora a coisa faz muito mais sentido. Se é toda uma região ali, e, poxa, fica não é que o problema não é ficar estranho, fica difícil de acreditar, né? O cara vai lá pegar o saco do outro para fazer o juramento. Mas a virilha fica uma coisa mais interessante, fica uma coisa íntima, embora não seja pegar o saco do cara, fica uma coisa íntima. E olha, é a tua força de trabalho, é pela tua força de trabalho que você está jurando, é pela tua virilidade que você está jurando, ok? Beleza. O problema é o seguinte, falando sobre Machado de Assis e a Vulgata, né? Se você pega essas passagens, né? Então vamos lá, que ele mencionou, que emana da sua coxa, então Gênesis 46, 26, e agora eu leio aquela passagem que eu não queria ler aquela hora, nós temos o seguinte: todas as pessoas que entraram com Jacó no Egito e que teriam saído da sua casa, não contando as mulheres de seus filhos, eram ao todo 66. Não tem nada a ver com, não tem nada mencionado com coxa. E eu posso te dizer que a mesma coisa acontece nessa tradução aqui da Eclesiai e a mesma coisa acontece aqui na tradução da Almeida Corrigida. Uma esperança nós temos quando nós vamos para o latim, né? Então vamos lá, Gênesis 46, 26. Cuncte anime que ingresse sunt cum Jacobo in Egyptum et egresse de femori ilius. A parte que nos interessa é essa, né? Que egresse, pensei, nós temos em português a palavra egressar, né? Vir de, né? De femori. Então, no primeiro momento, você pode ser tentado a falar assim, então é o fêmur, né? Femori, né? Ilius quer dizer dele, né? Então, vindo do fêmur, olha as aspas aqui, né? Dele. Isso que está na Vulgata. Mas, se você for para um dicionário latim e procurar femori é uma das declinações de fêmur, né? Você vai ver que fêmur significa coxa, né? E por significar coxa, é que nós nomeamos, né, o osso da coxa como fêmur, ok? Então, no latim é coxa e aí vira o osso, ok? Bom, Machado de Assis não teve acesso na tradução do Padre Figueiredo a esse tipo de coisa, né? Só mais acho que a gente tem tempo. Ó, no Êxodo 1, capítulo 5, né? Se você for Êxodo 1, capítulo 5 na Bíblia, nas traduções modernas, nós vamos ter algo como... Desculpe, Êxodo 1, versículo 5, né? As pessoas provindas de Jacó. Só isso, as pessoas provindas de Jacó. No latim, né? Erant igitur omnes anime eorum qui. Aí aqui nós temos o seguinte: qui egresse sunt de femori. Novamente, que vieram da coxa de, ok? Bom, e a coisa fica mais interessante ainda se a gente vai para a tradução do inglês, né? Porque o inglês aparentemente ficou mais próxima da mesma da tradução da Vulgata, da Vulgata e do original, né? Da expressão original. Na parte do juramento, o inglês traduz como under my thigh. Basicamente, embaixo da minha coxa, correto? Mas, nas outras partes daquela dos descendentes, nós temos o seguinte, Gênesis 46, 26. All the souls that came with Jacob into Egypt, which came out of his loins. Todas as almas que vieram do Egito, que saíram dos seus loins. Loins a gente pode traduzir no inglês como quadril.
Olha que legal, então as coisas todas se encaixam, né? O nervo ciático, que seria o termo mais originário, e toda a região, né? Coxa, a parte dentro da coxa, os testículos, o quadril.